Olá, está para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade da Associação dos Magistrados do Brasil. O objetivo, restringir o poder de punir juízes pelo Conselho Nacional de Justiça. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Seja bem-vindo, deputado, tudo bem? Tudo bem. Essa polêmica sobre o assunto, ela esquentou depois que a corregedora de Justiça, Helena Calmon, afirmou existirem bandidos que se escondem atrás da toga. Uma frase veemente, forte, para defender a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Como é que o senhor vê isso? Foi uma frase forte, mas eu creio que de muita coragem da nossa desembargadora Helena Calmon, que na verdade revelou, através dessa expressão, o que todos sabemos, quer dizer, como em qualquer segmento, no Poder Judiciário também, existem aqueles maus magistrados, aqueles, eu não digo que a maioria, sem dúvida alguma, é a minoria. Creio que a maioria da magistratura brasileira tem compromisso com o ordenamento jurídico e com a justiça, mas há aqueles que envergonham o Brasil e a magistratura, e os noticiários nos revelam com muita frequência magistrados que vendem sentença, magistrados que agridem muitas vezes a obviedade do ordenamento jurídico, e essa expressão da ministra Helena Calmon me parece que não alcança no todo o segmento. Pelo contrário, ela faz referência àqueles maus juízes que, na verdade, agridem a toga que vestem, muitas vezes não fazendo justiça e não cumprindo os princípios do direito. Então, eu até aproveito para parabenizar a ministra. Nós, na Comissão de Legislação Participativa, aprovamos por unanimidade dos deputados, na nossa comissão, inclusive uma moção de apoio, de fortalecimento, de regozijo à ministra pela sua coragem, pela sua determinação de enfrentar esse debate de forma tão verdadeira, e estaremos entregando brevemente a ela, pessoalmente, essa moção de solidariedade pela manifestação. E o que está em jogo, como foi dito, é a possibilidade de um mínimo de controle sobre o Poder Judiciário, que é exercido pelo CNJ hoje. Deputado Arnaldo Jordi, esse controle, ele de certa forma é um controle interno, não é propriamente externo, porque o Conselho Nacional de Justiça, como é que é a formação, é um órgão interno, e como é que é a formação desse conselho? O Conselho Nacional de Justiça é uma instituição, vamos dizer, recente, muito recente na nossa estrutura do Poder Judiciário, e que exerce, como eu disse, um mínimo de controle sobre a magistratura, na medida em que o CNJ é composto majoritariamente por magistrados, quer dizer, a maioria dos membros do Conselho Nacional de Justiça é integrado por magistrados. Tem representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, de outros segmentos, mas majoritariamente é de magistrados. Então, eu não diria que há um excesso no CNJ, ao contrário, o CNJ tem sido saneador. Em vários estados, como no meu estado do Pará, em outros estados, a gente sabe que muitas vezes as diligências feitas pelo CNJ têm agilizado o cumprimento, a efetivação da justiça, tem corrigido muitas deformações que são naturais de qualquer instituição, como existem deformações no Poder Legislativo, no Poder Executivo, também no Judiciário existem incongruências, existem deformações, existem imperfeições e que precisam ser corrigidas a cada momento. Não cabe a meu juízo, e acho que a juízo de muita gente, uma limitação do poder do CNJ que não é tão amplo assim como já foi dito por você. Ele é composto majoritariamente por magistrado, portanto, por pessoas que estão insuspeitas, em tese, no conceito de tentar, por qualquer razão, prejudicar a ação da magistratura brasileira. Me parece que não é esse o objetivo do CNJ. Mas a alegação da Associação da Magistratura do Brasil é que os juízes, eles podem muito bem ser processados primeiro perante os seus próprios tribunais e só depois o CNJ poder intervir, se for o caso. Como é que o senhor vê essa proposta deles? Por que não funcionaria? Eu acho que, na verdade, essa proposta colocaria o CNJ apenas como um grau quase que recursal, não é? Na avaliação da magistratura. E hoje o CNJ pode intervir, pode pensar
em qualquer das instâncias que o processo esteja ocorrendo, quando ele perceber, ou quando receber uma denúncia, ou quando perceber alguma incongruência, algum desvio de procedimento, alguma irregularidade, vamos dizer assim, o CNJ pode trazer a si a avaliação daquele caso. E o que está sendo proposto é exatamente interditar esse processo existente hoje. Portanto, eu acho que essa limitação pretendida pela associação, ela tem uma excessiva dose de corporativismo, como é natural de todas as instituições, mas eu acho que é excessivo, e acho que não ajuda. Acho que o papel que o CNJ tem desempenhado hoje como controle da magistratura, do Poder Judiciário, ele tem sido de bom alvitre, ele tem sido eficaz, e creio que essa seja a opinião de boa parte da sociedade brasileira hoje. Deputado Arnaldo Jordi, o senador Demóstenes Torres, ele já anunciou que prepara uma proposta de emenda constitucional para garantir os poderes do CNJ caso essa ação da Associação dos Magistrados seja vencedora no Supremo. Como é que se houve essa medida, essa ideia do senador? Olha, é uma medida, como o próprio senador conceitua, é uma medida recorrente a um procedimento que está sendo tentado pela Associação dos Magistrados. Quer dizer, eu não creio, na verdade, que isso vá prosperar, né? Eu acho que a sociedade já se manifestou, várias instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil, vários ministros, né, achando que não tem por que alterar o papel que o CNJ, que o Conselho Nacional de Justiça hoje cumpre na sociedade brasileira como um todo, como um instrumento de controle, de um certo controle, não é, no Poder Judiciário. Mas, como disse o senador, quer dizer, se isto prosperar, há medidas legislativas que possam ser adotadas de emenda constitucional, não é, resgatando os poderes ou atribuindo os poderes a se definir por lei ao Conselho Nacional de Justiça, restabelecendo o papel que tem hoje, né? É uma iniciativa saudável do senador Demóstenes Torres, e acho que será acompanhado por muitos legisladores, quer seja no Senado, quer seja na Câmara dos Deputados. Acho que hoje eu vejo e acho que essas instituições legislativas veem com simpatia o papel que o CNJ hoje exerce como está, e não com a mudança que querem fazer, limitando, interditando, de certa forma, o poder que tem hoje, que não é tanto assim, não é? Até porque, repito, majoritariamente é uma instituição constituída por magistrados. Pela própria formação do Conselho. Pela própria formação. Deputado Arnaldo Jordi, os conselheiros já anunciaram que aguardam apenas a decisão do Supremo para fazerem uma reforma no seu regimento para tornar mais claras as competências do órgão. E o ministro Fux, ele estabelece um prazo para as corregedorias, ele quer propor uma conciliação aí. Como é que o senhor vê essa possibilidade de conciliar essas duas teses dentro do Supremo? Eu acho que é possível aperfeiçoar, não é, a própria definição, as próprias competências, tornar mais claro. Eu acho que qualquer instituição, qualquer papel e qualquer procedimento hoje, em qualquer instância, em qualquer poder dos três poderes, ele pode ter aperfeiçoamentos. O que eu acho que a sociedade hoje não acolheria com satisfação é a limitação, quer dizer, é tornar o CNJ meramente um grau recursal, impedir essa amplitude de ação que o Conselho Nacional de Justiça pode ter no sentido de avaliar determinados procedimentos, determinadas incorreções que são nas esferas, nas escalas inferiores. Eu acho que é isso que, na verdade, seria um retrocesso no Brasil. Essa experiência dos seis anos aproximadamente de existência do Conselho Nacional de Justiça tem melhorado muito a eficácia, a eficiência, a aplicação da justiça no Brasil. Com relação à declaração da ministra, que gerou um certo comentário, as próprias condenações, me parece que foram 49 condenações que o CNJ fez à magistratura, a juízes no Brasil. Então, não se precisa recorrer muito além para descobrir quem são os bandidos de toga, digamos assim, para usar a expressão usada pela ministra. Quer dizer, as próprias condenações feitas pelo CNJ, e olhe que a condenação para magistrados nesse país é uma condenação
bastante esquisita, né? Porque é a compulsória na aposentadoria, ganhando a integralidade dos salários, e quer dizer, é uma pena questionada por muitos, né? Quando você... Fica parecendo mais um prêmio do que propriamente uma penalidade. Parece, às vezes, mais um prêmio. Eu não diria que seja um prêmio, mas comparado às outras penalidades para os outros seres mortais nesse país, é uma pena bastante esquisita, não é? Quer dizer, você aposentar compulsoriamente o juiz, o magistrado com os seus vencimentos integrais e para o resto da vida. Quer dizer, então eu acho que a possibilidade de ajustar, de definir melhor competências, de corrigir determinados excessos ajusantes ou amontantes, eu acho que tudo é possível. O que eu acho que seria um retrocesso, eu repito, é você limitar a ação do CNJ do que é hoje. Eu acho que isso não caberia, isso seria um retrocesso, isso seria um prejuízo para aqueles que buscam a aplicação do direito e, mais do que isso, a aplicação da justiça no Brasil. Deputado Arnaldo Jordi, eu espero que essa discussão, que o Supremo decida o melhor para o nosso país. Muito obrigado por sua presença aqui no Palavra Aberta e volte outras vezes. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. E você que nos acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, um grande abraço e a gente se vê em breve numa próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.